Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Eu quero te convidar nessa manhã a você poder encontrar com aquele que muda todas as coisas. Eu quero te convidar nessa manhã a colocar o teu coração diante do Rei dos Reis e saber que ele tem pão fresquinho para você. Eu quero te convidar a você poder viver de fato, nada menos do que tudo que o Senhor sonhou para você. Eu quero te convidar nessa manhã a você pedir para que Deus mude o nível da tua fé. Eu quero te encorajar a você não ser alguém que começa a dizer, já é fim do ano. Nossa, agora pro fim do ano então? Agora pro fim do ano, o que tinha que acontecer já aconteceu. Eu quero te encorajar a você deixar esse lugar de desistente. E eu quero te convidar a você se posicionar como aquele que é fiel em cada minuto e sabe que o seu Deus é fiel para cumprir. Eu quero te convidar a você estar posicionada, não como alguém que já perdeu o jogo, mas como alguém que joga no time daquele que nunca perdeu batalhas. Sabe, eu postei algo ontem que até eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu fui dura. Né? Mas eu postei assim, se o que você crê, se a sua fé naquilo que Deus diz não muda a forma como você vive, então o que você chama de fé não é fé. Presta atenção. Se você lê aquilo que o Senhor está dizendo e não se posiciona diferente, então o que você chama de fé não é fé. Pode ser uma admiração por aquela palavra. Pode ser uma curiosidade por aquela palavra. Mas se você lê e aquilo não transforma a forma como você se posiciona, a forma como você anda, os comandos que você dá, não é fé. É como você lê os números da Mega Sena. Você lê os números da Mega Sena. É o seu bilhete. Mas você continua preocupado com a conta que você vai pagar amanhã. Então, olha só, tá dando tilt aí na sua cabeça. Entende? Se você continua preocupado com a conta que você vai pagar amanhã, você tá olhando pro bilhete da Mega Sena, ela é compatível com o seu número. O que você tá achando, então? Que você continua preocupado com a conta de amanhã? Mas sabe, a gente coloca muito mais fé numa Mega Sena do que na palavra do Deus vivo, que fez todas as coisas, que é o início e o fim, e que a palavra diz que ele é fiel para cumprir. E se ele não acabou o ano, quer dizer que o ano não acabou. Se ele não parou de trabalhar, por que você parou? Se ele é o Deus que continua te olhando, te cuidando, porque você está numa posição de desistente. Então eu quero te chacoalhar nessa manhã para você falar, Senhor, tem 3 meses. Tem 3 meses para eu estabelecer nada menos do que o teu sobrenatural aqui na terra. Tem 3 meses para que eu possa viver nada menos do que tudo que o Senhor sonhou para mim. Senhor, a cada dia da minha vida, do ano de 2025, eu vou fazer o trem acontecer. Porque o Senhor é fiel para cumprir. Eu quero que você cante uma canção. Quero te convidar, claro, a cantar essa canção, que é uma canção que todos nós conhecemos, que é a canção da bondade de Deus. Que eu queria que você declarasse. Sabe? Eu queria que você declarasse
Você sabe que Deus é bom? Essa realidade é verdade para o teu coração? Então, descansa. Se permita descansar na bondade de Deus. Saiba quem Deus é. E aí seus passos não vão ser mais vacilantes. Ainda que você não veja. Declara para Ele nessa manhã: eu te amo, Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Se veja hoje na mão de Deus, no colo de Deus. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Começa a cantar a bondade de Deus. Esse é todo tempo. Sabia que é em todo tempo? Comece a enxergar a bondade de Deus. Com todo fôlego que tenho, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ei, ainda tem fôlego aí dentro de você? Então começa a cantar da bondade de Deus. Comece essa manhã agradecendo. Veja a bondade de Deus na sua vida. Veja a bondade de Deus te atraindo para estar aqui. Veja a bondade de Deus cuidando dos seus. Veja a bondade de Deus. E hoje eu quero falar sobre um homem que conseguiu ver a bondade de Deus para além das circunstâncias. Porque tem alguns momentos que, sabe quando você abre a janela, você vê aquele mar lindo e fala, cara, Deus é bom. Sabe quando acontece você recebe um abraço do seu filho que você fala, cara, Deus é bom. Sabe quando aquele milagre que você esperava acontece e você começa a falar, Deus é bom. Né? Quando você está diante dessas circunstâncias incríveis, né? De dons de Deus, de presentes de Deus, você grita, Deus é bom. Mas e quando você não vê isso? Deus parou de ser bom? Deixa eu te perguntar. Quando você não está vendo milagres, quando dons não estão acontecendo, Deus parou de ser bom? Não. Deus não parou de ser bom. E aí, eu quero dizer pra você que nós precisamos, e hoje nós vamos aprender com um personagem da Bíblia que eu sou fã, que é Caleb. Eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Calebinha, porque ela é muito Caleb, e ela me ensina muito com a fé dela. Mas nós vamos ver um personagem da Bíblia que ele não desanimou, que ele não desistiu, e que ele continuou proclamando a bondade de Deus, mesmo quando ele não estava vendo. Eu quero mostrar pra você como é que você não vai ser mais uma mulher que vai reagir às circunstâncias. Não vai ser. Se Deus não muda, por que você tem que ficar oscilando tanto? Peça pra Deus a constância dele. Peça pra Deus a constância dele. E o que essa palavra vai liberar pra nós não é só o que nós vamos aprender com Caleb, é sobre como nós vamos nos posicionar nesse resto de ano. Porque ainda tem 3 meses pra gente tocar o terror nessa terra. Então eu quero te convidar, se você tá aí com a sua Bíblia, abrir em Josué 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal. E Caleb, olha lá o Calebinho, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse. Olha o Caleb falando agora para Josué. Você sabe o que o Senhor, Deus, disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Você já pensou? Olha o homem, chegou lá falando com uma carta exatamente. Ó, você sabe o que Deus falou para Moisés sobre nós dois? Você tem uma amiga de fé que você vai lá falar para ela, você lembra aquilo que Deus falou sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança.
Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ó o homem! Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Por isso, aqui estou hoje. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Eu quero situar você, então, aqui nessa palavra, e nós vamos aprender algumas coisas dessa palavra. Eu quero te situar. Então, quem era Calebe, né? Vamos lembrar, ele começou uma conversa com Josué. Eles eram os dois. Ele tá lembrando Josué. Depois de 45 anos. Então, os dois velhinhos lá. Mas não são dois velhinhos acabados. São dois velhinhos porreta. Tô falando de Josué 14, de 6 a 14. Tá bom? Josué 14, de 6 a 14. Então, os dois se encontraram. E aí, Calebe chega pra Josué e fala assim, ó, você lembra que Moisés mandou a gente entrar na terra prometida. Nós chegamos lá. Eu dei um relatório digno para Moisés, mas os outros que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Essa é a primeira coisa que aconteceu e que eu quero... Esse é o primeiro aprendizado que aqui existe uma coisa importante em Calebe. O primeiro grande aprendizado. Quando foram mandados 12 espias para a terra da promessa, 12 foram ver o que era a terra da promessa. 2, Josué e Calebe, olharam para aquilo, acharam incrível e falaram, bora, é nosso. 10 falaram, é incrível, mas não é para nós. Não é para nós, porque assim, lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. A dificuldade é muito grande. Desencana. Pegue seu banquinho e saia de mansinho, entendeu? 10 falaram isso. E aí, os 10 desanimaram o povo. E eles já estavam diante da terra da promessa, certo? Se eles entraram lá, eles já estavam ali, na beirinha. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam na beirinha. Mas quando o povo falou, não dá pra entrar lá, não é nosso, eles começaram a rodar no deserto. Mas Josué e Calebe, eles disseram, não. Deus não falou que era pra olhar o tamanho do gigante. A terra é nossa. Vai e toma. Você talvez, e aqui eu quero te perguntar, às vezes Deus, ele tem te mostrado coisas. Eu quero te lembrar, né, que você talvez na virada do ano, de 2024 para 2025, você visualizou um ano de promessas, um ano incrível. Quais foram as suas orações? Que palavras Deus trouxe ao seu coração? Como é que você começou esse ano? Eu imagino os 12 indo para a terra da promessa, falando, uau, olha como é. Mas sabe, a maioria das pessoas olham para as dificuldades.
Tem uma frase que ela é bastante famosa no meio dos negócios, que é: as oportunidades raramente são vistas, ou são vistas por poucos, porque elas vêm disfarçadas de trabalho duro. A maior parte das pessoas, elas olham para facilidade. E quando há uma dificuldade, elas sentem que aquilo não é para elas. Não é nem que elas não querem passar por dificuldades. Elas falam, não vou dar conta. Não é pra nós. Ele não falou assim, vamos lutar e vai dar certo. Ele falou, não é pra nós. A maior parte das pessoas olham pro tamanho dos gigantes e pro tamanho das dificuldades e falam, não dá pra enfrentar. Isso não é pra mim. E essas pessoas, elas estavam erradas. Deixa eu te falar. Esses 10 que olharam, eles não tinham um relatório fidedigno? Não é isso que Caleb está falando. A diferença é que eles só relataram sobre a realidade e não sobre a fidelidade do Senhor. Aqui está a primeira chave sobre se você quer ser ou não como Caleb. Caleb também vê os gigantes. Mas o que é mais importante no relatório dele não é sobre a realidade. É sobre quem Deus é. É sobre os presentes de Deus. É sobre a fidelidade de Deus. Então a primeira coisa que vai fazer você alcançar as promessas, a primeira coisa que vai fazer você permanecer é endireitar a tua visão. Você é alguém que só olha para a realidade, para o seu tamanho? Ou você é alguém que olha para a realidade e para o tamanho de Deus? Se você for alguém que olha para a realidade e para o seu tamanho, você vai pegar o banquinho e sair de mansinho. Você vai olhar para o seu casamento e vai falar, eu não aguento mais. Você vai olhar para o seu trabalho e vai falar, gente, esse chefe, eu só quero férias. Não acredito que dia 12 caiu no feriado. Talvez você vai olhar para a tua realidade e vai falar, não dá para eu sonhar mais, não. Já acabou o ano, agora eu preciso frear. Tá ruim, eu só quero que acabe. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a andar no deserto. A primeira coisa, então, que nós aprendemos de Caleb é endireita a sua visão. A sua visão deve ser realidade, céu, e não realidade, umbigo. Se você olhar realidade, umbigo, você vai ficar andando em voltas. Se você olhar a realidade céu, você vai avançar. Eu quero falar aqui com as mulheres e com os homens de fé que vão avançar ainda em 2025, porque não vão olhar para a realidade, para o umbigo. Não vão olhar para a realidade, para o umbigo. Vão olhar para a realidade, para o céu. E vai falar, Senhor, se você for, eu vou. Se você fizer, eu vou. Se você tiver, eu vou estar lá. Senhor, eu olho para o céu. Você tem olhado para a realidade, para o umbigo, ou você tem olhado para a realidade, para o céu? Entenda. E presta atenção que nós somos aquelas que muitas vezes estamos olhando sem perceber para o umbigo dentro de um celular. E você não está olhando o tanto que você deveria para o céu. Deus te chama para você levantar a cabeça, não para você se achar aí a última bolacha do pacote. É para você levantar a cabeça para enxergar o que Ele vai fazer com você, por você. Mas para isso, a palavra-chave aqui é fé. Fé. 12 viram. 12 viram. 2 apenas tiveram fé em Deus. Qual das frases? O principal é você alinhar a sua visão. Não é olhar... Se você olhar para a realidade, para o teu umbigo, você vai girar em volta do deserto. Se você olhar para a realidade e para o céu, você vai avançar. É sobre avançar naquilo que Deus tem. Agora imagina, vamos lá. Olha o que aconteceu com Caleb. Ele olhou, mas o povo começa a andar em volta. Não é um ano, não é 3 meses, 45 anos. Aí ele chega lá, mas nós estamos falando do dia da vitória, gente. Nós estamos falando do dia 31, do dia da vitória. Dia da vitória. Ele chega lá para falar com Josué e fala, você lembra? Você lembra o que Deus falou de nós com Moisés?
Então a primeira coisa que Deus ele tá falando, e aqui eu quero te chamar. Você precisa chamar a atenção de Deus. Você precisa fazer parte do papo de Deus, gente. Ele precisa falar assim, ó, tem 2 aí, Moisés, tem 2 aí, cola neles. Se você não chamar a atenção do céu, que vai ser os 10 que vai ficar ali tumultuando a multidão. Mas se você for esse que tá na boca de Deus, lembra o que o Senhor falou sobre nós 2 com Moisés? Ah, eu quero mulheres de fé que vão começar a ser assunto do céu. Porque ser assunto do povo não muda nada. O que muda é você ser assunto do céu. O céu precisa começar a falar, o trem tá acontecendo. O céu precisa começar a falar, conta com elas. O céu precisa começar a falar, chama elas. O céu precisa começar a falar, não tem problema, levanta Josué. O céu precisa começar a falar, ei, anjos vão descer. Seja assunto do céu. Seja assunto do céu. Mas o que aconteceu nesses 45 anos para um homem chegar com 85, filho? 85, ele chegou e falou assim, ó, eu tô forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho tanto vigor agora para ir pra guerra como eu tinha antes. Olha o que ele tá falando. E viu, lá tem Enaquim, deixa que se Deus for comigo eu continuo. Você quer um botox? Você tá cansada? Você tá cansada? Você vai no spa do Quando a Fé Descansa, começa a aprender de Caleb, gente. 85 anos e ele tá aqui, ó, entendeu? Ele tá aqui falando, minha filha, então eu tô com vigor. Eu tô com vigor. Sabe o que aconteceu, né? Sabe o que aconteceu aqui com Caleb? O que ele fez nesses 45 anos para que ele mantivesse o vigor? Porque nós esperamos um pouquinho só e aí a gente fala, também nem quero mais, agora nem tem graça. Já esperei tanto que agora nem tem graça. Pedi tanto para receber uma flor, agora que deu a flor, nem tem graça mais. Você espera um pouquinho, aí você já nem quer viver mais as coisas. Você espera um tanto e aí você fala, não. Acho que Deus esqueceu. O povo tava falando, acho que Deus esqueceu. Vamos levantar aqui um bezerro de ouro, vamos buscar outras coisas, porque assim, esse Deus aí não vai descer, não. Deus esqueceu a gente. O que aconteceu é que Caleb, ele se manteve assim. E deixa eu te falar, sabe o que Deus falou sobre Caleb? Sabe o que a palavra fala? Caleb tinha um espírito diferente. Caleb tinha um espírito diferente. Caleb não era um cara que desanimava. Caleb não era um cara que olhava para as circunstâncias. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que nesses 45 anos, todos os dias de manhã, enquanto o povo estava andando no deserto, Caleb estava se exercitando. Eu creio que Caleb, ele acordava e ele começava a fazer exercício. Ele começava a fazer exercício. Eu imagino o Caleb se exercitando e falando, Senhor, vai ser incrível. O Senhor conta comigo. O Senhor conta comigo. E ele se lembrava e colocava os filhos dele para sentar. E ele falava, gente, vocês não têm noção onde que nós vamos morar. Vocês não têm noção o que tem, qual que é a nossa herança. E todos os dias ele renovava a esperança dos filhos. Ele contava as histórias e ele se exercitava. E ele se exercitava. E ele se exercitava. Quando eu era bem pequena, os meus pais, eu tinha 3, 4 anos. Porque eu mudei, eu tinha uns 3 anos. E os meus pais, então o passeio, né, dos meus pais, tinha um dos passeios preferidos nossos, que era ir na rua de baixo. Era um terreno, então tinha assim, um terreno baldio. Era um quarteirão de terreno baldio. E a gente ficava então na rua de baixo, olhando uma casa que era sonho dos meus pais morarem. Era sonho deles um dia morarem naquela casa. Então o nosso passeio preferido de família era pegar o carro e parar na rua de baixo e ficar olhando a casa, né? Que os meus pais ensinaram a gente a chamar de casa linda. Vamos lá ver a casa linda? A gente ia lá só ver a casa linda. A casa linda não estava nem à venda. Eles não tinham nem dinheiro para comprar. Mas a gente passava um tempão olhando a casa linda. Esse era um dos nossos passeios preferidos. E um dia, eu morei naquela casa.
Mas ela começou primeiro com uma visão dos meus pais. E eles alimentavam a casa linda em nós. Não exatamente assim, vamos comprar a casa linda, nós vamos morar. Por enquanto era ver a casa linda, existia uma casa linda. Era a casa dos sonhos deles. Eu imagino Caleb contando sonhos para os filhos. Talvez se os meus pais só olhassem para a condição deles, a casa linda era muito diferente da casa que a gente morava. Não se parecia com a casa que a gente morava. Não era com a possibilidade que eles tinham na época. Mas eles não olharam para o umbigo. Eles olharam para o céu. Deixa eu te dizer, Caleb renovava a fé dele todas as manhãs. A palavra diz que ele tinha um espírito diferente. E que nenhum dia, ele está dizendo que nenhum dia ele deixou de ser fiel. Nenhum dia ele deixou de ser fiel. Você pode entender isso? E sabe o que significa Hebron, que foi a casa onde ele foi morar? Onde Caleb foi morar? Significa aliança. Era um lugar onde Deus tinha selado uma aliança com Abraão, minha filha. Você tem noção que Caleb estava lá para herdar, sendo a promessa de Abraão, o primeiro pai da fé? Deixa eu te dizer, Abraão plantou coisas que você precisa colher. Não era dele, não, era de Abraão. Vinha de Abraão aquela fé. Você precisa olhar para o teu coração e todos os dias saber para onde você olha, se você olha para o umbigo, se você olha para o céu e aonde você coloca a sua aliança. Sabe por que nós não vivemos tudo que poderíamos? Porque quebramos a aliança. E o que vai fazer você chegar lá é exatamente a aliança. Todos os dias você não fica casada porque você sente um super amor. Tem dia que você quer pegar no pescocinho, é ou não é? Tem dia que você quer pegar no pescocinho. Mas você tem uma aliança. Caleb entendeu que ele tinha uma aliança com o Senhor. E que o Senhor era fiel para cumprir aquela aliança. O que vai fazer você viver uma aceleração do céu sem você desanimar, como Caleb, que é o homem que não desanimou. Inclusive, dos povos que tomaram o território da Terra da Promessa, ele foi um dos únicos que expulsou tudo aquilo, não fez alianças erradas e tomou posse da terra, e ela foi dele e dos descendentes. Se você cumprir com a aliança. Por que não fazemos isso? Porque olhamos para nós. Porque só olhamos para as nossas impossibilidades. Porque nos distraímos com as circunstâncias. Toda vez que você se distrai com as circunstâncias, você não está fixado na sua aliança. Outra coisa que faz com que você não olhe para a aliança e não se renove todos os dias. Não é só a distração dos afazeres, de tudo que você tem. Mas é inclusive você ser movido pelas sensações. Se eu tô feliz hoje, Deus é bom. Se amanhã eu não tô, acho que Deus esqueceu. Talvez Ele nem exista. Olha o que você faz com a tua fé. A Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Volta para a palavra. O que Ele diz que é e ponto, acabou. Eu imagino o netinho de Caleb vindo falando assim, ô vô, certeza que essa terra vai ser nossa? Meu pai não entrou lá ainda, você não entrou lá ainda. Certeza. Ele fala, certezíssima. Eu vi e eu conheço quem prometeu. Ele voltava para a palavra do Senhor e não para ele. Para a palavra do Senhor e não para ele. E não para o sentimento, e não para a sensação, e não para o calendário. Enquanto a sua visão não estiver decididamente imersa na palavra, você vai titubear. Mas eu quero te lembrar que a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta.
E do que ela tá falando aqui? Ela tá falando que se você tem fé, mas você não se move a partir dela, você não tem fé. Então o que eu escrevi ontem não é uma palavra minha. É Tiago que tá dizendo. Se você tem fé, mas não se move a partir da tua fé, você não tem fé. Por isso eu tenho um olhar de que Caleb acordava todos os dias, se preparando para a guerra. Porque ele disse, eu tô tão preparado para a guerra, como no dia. Como no dia. Olha só. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra, como tinha naquele dia com Moisés. Então, ele estava se preparando para a guerra. Todos os dias. Todos os dias. Ele sabia que a terra da promessa não era mágica. Ele sabia que para a terra da promessa ele enfrentaria gigantes. Então ele estava se preparando com o que ele tinha. Mas ele sabia que a vitória já era dada. O Senhor já tinha dado vitória. Então, muitas vezes nós vamos para facilidade porque você não está se preparando para a guerra. Você precisa se preparar todos os dias para a guerra. Mas eu não quero ir para a guerra, Fernando. Deixa eu te dizer que você vai como o rei de todos os exércitos que nunca perdeu batalhas. Mas então, por que eu preciso me preparar? Porque não é mágico. O Senhor vai te comandar. E você precisa se preparar de fé em fé. Todos os dias eu penso que Deus olhava para Caleb se exercitando e os outros falavam, gente, ele tá se exercitando para ficar rodando no deserto? Não, ele tava se exercitando para a guerra. Ele tava se exercitando para tomar posse, tanto que ele tinha 85 anos e ainda falou, se o Senhor for comigo, quebro tudo. E por último, existia um grande segredo em Caleb. Um grande segredo em Caleb. Sabe quantas vezes ele cita nessa fala dele a palavra Senhor? Olha só, vou te mostrar. Ele começa a dizer, você sabe o que o Senhor disse a Moisés. Depois ele diz, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Depois ele diz, e para os seus descendentes, porque você foi fiel ao Senhor, seu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo. Foi há 45 anos a Moisés, por isso, por ocasião, o Senhor me prometeu. E lá ficam as cidades fortificadas, mas se o Senhor tiver comigo. E depois ele fala aqui, né? Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. 7 vezes a palavra Senhor. E o número 7 é o totalmente. O número do perfeito do homem, da plenitude do homem. Então, aonde estava o centro da plenitude de Caleb? No Senhor. Sabe por que nós desanimamos? Porque vamos para o centro. Porque colocamos pessoas no centro. Porque colocamos situações no centro. Sabe, neste versículo onde Caleb vai tomar a herança, ele repete 7 vezes a palavra Senhor. Senhor é a palavra da boca dele. Senhor é a visão dos olhos dele. Senhor é o que ele alimenta no coração dele. Senhor é o único que comanda a Caleb. Ele tinha um comandante, que era o Senhor. Quem tem sido o seu comandante? Quem tem sido o seu comandante? O teu ego, as circunstâncias, as distrações, o seu corpo. Ah, não vou fazer porque hoje tô com dor de cabeça. A circunstância não é que eu tô com um povo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Imagina, Caleb e Josué foram os 2 únicos que entraram. Eles estavam com uma geração, milhares difíceis ao lado deles. Milhares! Você tá reclamando com 5 que Deus te deu? Eles tinham milhares de pessoas difíceis. Mas eles estavam focados no Senhor. Qual é o centro? O Senhor. Essa é a grande chave de quem tem um espírito diferente. Então aprenda com Caleb, para que você possa viver esses 3 meses acessando a promessa.
Você não vai mais desanimar, você não vai mais andar para trás, você não vai mais andar em voltas no deserto. Você tá vindo para conquistar. Mas você precisa, primeiro, decidir olhar para a realidade e para o céu. Endireita a tua visão. Realidade e céu. 2, se prepara para receber. Quem não se preparou para receber, não saiu do lugar, não vai ter vigor para fazer o que precisa ser feito. Se prepara para receber. Se prepara para receber. Se prepara todos os dias. Se prepara todos os dias, porque a fé sem obras é morta. Se prepara todos os dias. Eu escrevi pro Thiago Brunet para ele prefaciar o meu livro, que vai sair agora no Spa. E aí ele falou para mim: Fernanda, eu preciso ver, né? Porque eu tenho uma cota de prefácios, eu prefaciei vários livros, preciso ver com a minha editora. Mas aí, lembrei de Caleb, se prepara para receber. Fui lá, escrevi um resumo do livro para ele. Falei: ó, aqui já tá um resumo caso você consiga. Faz sua parte, se prepara para receber. Como é que você tá se preparando? De braço cruzado? Não adianta. Como é que a gente vai poder... Como é que eu sentei com o Max Lucado? Me inscrever pro Max Lucado. Se prepara para receber. E daí sabe o que eu fiz? Comecei a treinar inglês. Ele nem tinha me respondido. Mas se prepare para receber, senão a fé sem obras é morta. Como é que você acha que você vai estar lá se você não tem nem fé para se preparar? Você não tem fé. Entende? E por último, coloque o Senhor sempre no centro. Sempre no centro. Ele é o teu Senhor. É com Ele que você tem que falar. É com Ele que você precisa se preparar. É com Ele que você vai chorar. É sobre o comando dele que você vai andar. Ele é o teu Senhor. Não deixa as suas emoções serem o teu Senhor. Não deixa as circunstâncias serem o seu Senhor. Não deixa as distrações serem o seu Senhor. Olha para o Senhor Jesus Cristo e o coloque como Senhor de todas as coisas. E você vai estar revigorada, pronta para receber. E o que Deus tem para você não é só para você. É para as gerações. É para os descendentes. Não fique de braço cruzado. Não fique de braço cruzado. Não é só sobre você, é sobre todos que Deus confiou a você. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, eu quero colocar cada mulher de fé, cada homem de fé que está aqui nessa live, nessa quarta-feira, que o Senhor os atraiu para falar diretamente ao coração deles, para endireitar a visão, Senhor, para trazer um encorajamento, para que eles se movam do lugar, porque a fé não é ficar relaxado, Senhor, a fé é descansar, que o Senhor já fez, posicionados, preparando para receber. Obrigada, Senhor, ensina-nos isso, como você fez com Caleb. Nos fortalece todo dia, nos ensina todo dia, nos posiciona todos os dias. Oh, Jesus, faz isso. Que nós não sejamos pessoas que murmurem, pessoas que ficam levando assuntos ruins para as outras, como os 10 espias, mas que nós possamos trazer a esperança viva. Nós nem sabemos os nomes dos 10 espias, mas até hoje nós aprendemos com Caleb. Senhor, que cada mulher aqui possa incendiar por onde ela passar, que ela possa trazer esperança para as pessoas, que ela não traga palavras de murmuração, mas de esperança. Palavras de testemunhos, palavras de fé. Senhor, eu quero te pedir, renova o vigor de cada pessoa que está aqui. E que esse vigor seja sustentado em nossa fé. E, Senhor, toma o teu trono em nossas vidas. Nós queremos submeter a nossa mente a Ti. Nós queremos submeter as nossas emoções ao Senhor. Nós queremos submeter, Senhor, todas as circunstâncias. Senhor, nós não queremos nos apoiar no nosso entendimento. O Senhor disse que nós não devemos nos apoiar no nosso entendimento. Mas nós queremos entregar tudo ao Senhor e confiar no Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Então endireita, Senhor.
nos faz chegar onde o Senhor determinou para nós. Nós não queremos mais dar volta em círculos. Nós não queremos repetir mais um ano. Senhor, não. Nós queremos mudar de nível. Nós queremos viver o teu ano novo. Então faz isso ainda esse ano, Senhor. Nos posiciona. Nos posiciona. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Senhor, eu quero colocar as famílias dessas mulheres nas tuas mãos. Os trabalhos delas, Senhor. Eu quero te pedir um despertar missionário na vida delas. Que elas entendam que elas foram chamadas sim para servir ao Senhor. E que o Senhor as posicione, como Caleb. Senhor, eu quero te pedir por promessas que talvez elas já até desanimaram de pedir em oração. Pai, levanta-as hoje. Com poder, Jesus. O Senhor é um Deus fiel para cumprir. E Pai, se nós soltamos a mão, nós te pedimos, não solta a nossa mão. Nos coloca de pé, hoje mesmo, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos viver o sobrenatural ainda esse ano. Quem quer, escreva aí, amém, amém, assim seja, concorde com essa oração, tome posse dela, para que você possa viver o sobrenatural ainda neste ano de 2025. E eu quero te convidar, se você ainda não fez a sua inscrição para o Spa Mulheres de Fé, que é esse nosso encontro anual, onde nós vamos cuidar da mente, do corpo e do espírito com o tema Quando a Fé é Descanso. Quando a fé é descanso, você vai aprender a descansar no Senhor. Eu vou te passar hoje, agora já, a programação para você ficar por dentro de tudo que vai rolar. Ele é um spa diferente. Se você já foi nos outros anos, minha filha, Deus tem upgrade para nós nesse ano. Deus tem upgrade. Então eu quero te contar que vai começar às 8 da manhã, né? A abertura credencial começa às 7h40 da manhã. Vai ser dia 8 de novembro em Avaré, tá bom? A gente passa um dia num hotel com tudo incluso, num momento para você renovar você inteira e alinhar a tua visão e viver o incrível de Deus. É um novo tempo de Deus para nós, tá? 8/11, se você não se inscreveu, se inscreva. E se você já se inscreveu, fique atento que agora eu vou liberar a programação. 7h40 abrem as credenciais. Nós começamos pontualmente às 8h20. O louvor, a abertura oficial, que vai ser incrível. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Eu nunca vi um evento que começa tanto no fogo, que nem o Spa do Mulheres de Fé. A mulherada já rendida, é incrível, né? Então, nós já começamos fervendo, gente. Nós começamos fervendo, porque nós não vamos pra brincar, não. Gente, cada mulher de fé sozinha já é um assunto do céu. Imagina a gente tudo junto. Eu falo que é o dia do Megazord. Cada Power Ranger se junta, né? Com o poder do Espírito Santo, o corpo, a gente faz um Megazord, é estrago no céu, gente, é estrago, né? Na verdade é bênção do céu e estrago no inferno. Então, 8h20 começamos, depois a gente tem um workshop que vamos falar, eu, Fernanda, vou ministrar neurociência e fé, e você vai aprender sobre o descanso da mente. Como é que você vai fazer para desacelerar sua mente? Como é que a sua mente não vai ser mais uma mente ansiosa? Como você pode fazer para sua mente não ser uma mente sempre preocupada? Como você pode usufruir mais de cada vivência da sua vida? Neurociência e fé é um workshop. Por que é um workshop? Porque não é uma palestra que vai falar só sobre isso. Você vai aprender sobre isso, mas você já vai praticar, minha filha. Vai ser incrível, você não tem noção. Vai ser simplesmente incrível. Depois nós vamos ter um talk. Vamos conversar com algumas pessoas que vão falar sobre como a gente pode, quando a fé é descanso em cada área da nossa vida, como é que então isso se manifesta em cada área da nossa vida. Vamos ter médico para conversar com a gente, nós vamos ter mulheres que vão compartilhar como é que fazem isso na família delas. Então nós vamos ter um talk ali e vamos aprender em cada área da nossa vida como a fé pode nos dar uma outra forma da gente viver, que não é essa forma sempre de uma sobrecarga, de uma exaustão, de uma irritação. Então a gente vai ter um talk falando sobre isso. Depois nós vamos ter o lançamento do livro, pré-lançamento. Em off, vai ser um pré-lançamento fechadaço, só para quem estiver lá, do livro
Identidade, que é o livro que vai lançar pela Editora Vida na semana seguinte. Eu vou lançar esse livro pela Editora Vida e aí a gente vai fazer um pré-lançamento lá. E como vai ser esse pré-lançamento? Nós vamos conversar sobre as bases da nossa identidade em Deus. Vai ser incrível! Você vai ter uma ativação da sua identidade, minha filha. Depois nós vamos ter uma roda da fé, onde nós vamos ter um momento de comunhão. E vamos ter pulei o café. Fiquei tão animada, né? 10 horas é o coffee, depois a gente volta, tem esse talk, tem essa conversa sobre identidade, né? E você vai entender um pouco dos bastidores disso. Depois a gente vai ter 2 turnos de almoço, porque são muitas mulheres para almoçar. Os anos anteriores todos tivemos muitas filas. Então vamos ter oficinas que o almoço vai acontecer em 2 turnos, então as pessoas vão em turnos diferentes para oficinas. E as oficinas desse ano são oficinas de ministração. São oficinas de ministração. Você vai ser ministrada nas oficinas. Nós vamos ter oficina de gestão do tempo, que é a oficina de Marta e Maria, onde você vai aprender sobre como você pode cuidar de todas as coisas que você precisa cuidar, da casa, do trabalho, e ter tempo de oração. Tempo de adoração. Como é que você vai fazer isso? Então, tem oficina de gestão do tempo, Marta e Maria, porque você precisa ter essas 2 coisas dentro de você. Nós vamos ter oficina de quarto de guerra, onde você vai aprender a guerrear suas guerras. Você vai aprender sobre oração. Nós vamos ter uma oficina de adoração, uma tenda de adoração, e você vai aprender sobre esse descanso na adoração. Nós vamos ter oficina de escalda-pés, onde você vai aprender como Deus cuida e honra através do servir e te dá descanso. Nós vamos ter oficina de meditação e alongamento, onde você vai ser ministrada enquanto você entende como o teu corpo pode descansar e servir a Deus. Nós vamos ter oficina... Ixi, eu não lembro todas, mas depois eu volto aqui, porque você que se inscreveu vai escolher uma dessas oficinas para estar, tá bom? E nós vamos ter espaços de descanso. O que são espaços de descanso? Como você vai ter um tempo para que você possa ir nesses espaços de descanso. Então vão ter cadeiras na beira da represa, onde você vai ter ali devocionais para você fazer na beira da represa, ali sozinha. Vai ter um redário para que você possa entrar nesse casulo, sabe? De ser cuidada pelo Senhor. E ali você vai também ouvir uma meditação. Vão ter espaços onde você vai fazer conversas com você mesma. Você vai preencher ali como um tempo de diário, de você se encontrar com você. Às vezes no barulho a gente não para se encontrar com a gente e com Deus. Então vai ter ali uma vivência de um diário guiado para você fazer essas conversas que vão te mudar de nível. Vai ter um caminho do descanso para quem já foi no spa, sabe do quanto vale a pena esses caminhos que nós fazemos. Que são caminhos onde você vai tendo experiências para você se aprofundar nesse tema. E depois, você também nesse tempo vai tomar sorvete, vai descansar a tua alma, né, o teu coração. Vai ter oficina da mesa do rei, né, onde você vai aprender sobre o descanso da família. Vai ser muito, muito, muito incrível. E você vai ser ministrada em todas elas. 3h30 nós voltamos para o anfiteatro, e aí nós vamos ter um momento de você entender um pouco mais sobre Mulheres de Fé, sobre como você pode fazer parte de tudo isso. Então a gente vai contar um pouquinho sobre... Nós estamos fazendo 5 anos, então a gente vai trazer um pouquinho da nossa história, vai ser incrível. E depois a gente tem a palavra, é a palavra que deu origem a esse spa, quando a fé é descanso, que vai ser incendiar o teu espírito. E vamos terminar com um coquetel e um show gospel na piscina. Gente, vocês têm noção do que vai ser esse dia? Vocês têm noção? Seu coração já tá aí batendo forte? Você tem que ir chamar mais 10. Tem que ir chamar mais 10. Eu quero te lembrar que o lote vira sexta-feira, ok? Então nós vamos passar para o segundo lote na sexta-feira. Então se você quer ir, corre, compra o teu ingresso. Se alguma amiga sua ainda não se inscreveu, fala para ela correr lá, né? Para você estar, você pode dividir em 12 vezes. Você pode fazer ações na sua cidade para conseguir
também subsidiar. Você pode ficar hospedada no próprio hotel se você vem de longe. Se você quiser economizar, você pode ficar na casa das mulheres de fé. Elas também oferecem isso, as mulheres da cidade. Você pode ficar na casa delas. Então, tem... O único impedimento é se você for os espias que só olha para os gigantes. Mas seja como Caleb. Se posiciona. Se prepara. Vê o que Deus tem para te dar. E toma posse do que Ele já fez para você. Amém? Então, se você vai poder acessar o link aqui na bio. Nos stories a gente também vai liberar o link. Então, você pode fazer a sua inscrição. E se você que já fez, fique atento que na próxima semana você já vai receber um e-mail para você escolher a sua oficina. Com todo o detalhamento do que é a oficina. Tá bom? Um beijo grande. Até quarta-feira.